por favor. Tem ofício, né? PSB. Deputado Glauber, pela liderança do PSB. Deputados, deputadas, eu confesso que nessa matéria eu tenho algumas questões que eu não posso deixar de colocar e que me preocupam e que me geram dúvidas. Uma das dúvidas que eu tenho diz respeito especificamente sobre o destino que vai ser dado à desoneração realizada ou desfeita a desoneração. E a minha preocupação é, feita a desoneração, a redesoneração, a gente vai ter a partir de agora esse conjunto de recursos que estão sendo anunciados como 12 bilhões de reais. Presidente, isso é regimental, eu estou solicitando um esclarecimento. Olha, o presidente, o relator, acabou de dizer que simplesmente não acata mais de 30 emendas sem nem dizer quais são. Não é cabível a sua participação nesse momento, nessa forma. Presidente, pelo menos que ele distribua quais são as emendas. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvados os destaques, orientação de bancada, como vota o bloco do PMDB. Senhor presidente, nós votamos favoráveis ao texto. Essa é a terceira medida do ajuste fiscal que a Casa delibera e votamos sob o sentimento de que é uma medida absolutamente necessária para que o país ajuste as suas contas públicas. Como vota o PT? PT é favorável ao texto do relator, senhor presidente. Como vota o PSDB? Senhor presidente, obviamente, votamos não. Eu quero aqui deixar uma pergunta a esse plenário, ao governo, ao próprio meu amigo relator Pisciani. Vocês fizeram a conta de quantos desempregados nós teremos depois da noventena, caso esse projeto seja aprovado, porque o número que nós levantamos, só na construção civil, vai passar de 350 mil desempregados se o relatório for aprovado como está. Não é justo e não é correto o que o governo e o que esse projeto está fazendo com o Brasil. É um grande equívoco no momento de crise. O desemprego está acontecendo em todos os lugares do Brasil, não é uma região privilegiada ou outra. Esse projeto, como ele está, você está escolhendo quem vai morrer e quem vai ficar vivo. Não basta, senhor presidente. Eu quero pedir o tempo de livre, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem direito. O que é? Prorroga a presente sessão por 1 hora. Senhor presidente, o que a presidente Dilma acha que é magnífico para o Brasil, que é a mandioca, o que ela está colocando nos brasileiros com esse projeto de lei. A mandioca, ela está colocando nos brasileiros, Brasil afora. É uma irresponsabilidade esse projeto sem tamanho. Sem tamanho. Deve ser para isso que ela quer a mandioca. Ela não sabe que a mandioca é nativa do Brasil. Essa incompetência dessa mulher vai falir o país. Não é possível que queiram aprovar um projeto onde vai desempregar mais do que já está desempregando. Muito mais do que está desempregando. A presidente Dilma, ela tem que ser internada. Ela está precisando de um psiquiatra. Não é certo, não é correto saber que a crise está instalada devido a um governo incompetente e agora apresentando um tal de ajuste fiscal. A Datafolha mostrou de forma clara, minha gente. Tem muito deputado de bem aqui. Será que vocês vão entregar sua biografia contra a população que já entendeu
que o ajuste fiscal de cada 10 brasileiros, 7 entende de que vai prejudicar o trabalhador mais pobre. E isso que está acontecendo nesse projeto vai ser para matar o trabalhador mais pobre. O desemprego vai começar em frigoríficos, em indústrias, na construção civil, em todos os lugares. Já está ocorrendo sem essa oneração. A irresponsabilidade do governo em trazer um projeto como esse e o nosso ministro Joaquim Levy dizer que isso é a forma de salvar o Brasil, eu não sei o que ele vai salvar com isso. Eu nunca vi um país desempregar, acabar com o crescimento, parar com o desenvolvimento, frear o desenvolvimento de um país e achar que isso vai melhorar um país. O Estado mínimo melhora o país. A presidente Dilma não sabe o que é Estado mínimo e nem Estado necessário. Ela está se perdendo a todo dia. Os petistas que gritam aqui vão gritar em porta de fábrica na semana que vem, se vocês aprovarem isso. Não tem coragem mais de entrar em avião, é ministro sendo expulso de avião comercial. A população não quer mais voar com ministro nenhum. O que está acontecendo nos últimos dias é uma demonstração sórdida de um governo que não sabe ter gestão, que não sabe governar e quer empurrar para o colo do brasileiro todas as dívidas que ele contraiu. Quer empurrar para o colo de todos aqueles que foi o início da manifestação. Eu quero aqui fazer um alerta a todos vocês. A primeira manifestação de porte foi em junho de 2013. E qual foi o motivo? Foi o aumento da passagem. Foi o aumento da passagem. Vocês, nesse projeto, estão onerando ainda mais o transporte público. Vocês tiveram aqui uma greve de caminhoneiro, agora estão aqui onerando o frete, o transporte que transporta a mercadoria, o alimento, o eletrodoméstico, que faz com que o Brasil se movimenta. Não vem dizer que está reduzindo nada. Reduzir nada é deixar como está. A presidente Dilma, em junho, pregou mais uma mentira para o país, em junho de 2014. Ela trouxe para cá um MP que desonerou. E era permanente, a palavra permanente, ela grifou. E vocês votaram aqui, desonerando vários setores. Passa-se alguns meses depois das eleições, acabou a permanência, passou a ser provisório. Aliás, no governo Dilma tudo é provisório, inclusive ela. Inclusive ela. A presidente Dilma está rasgando o que ela fez há poucos meses atrás. Vocês endossaram a desoneração e agora estão assinando a reoneração. Resumindo, vocês estão aumentando imposto para o país. O Brasil é o país que mais paga impostos. O trabalhador brasileiro é a maior carga tributária do mundo, são 54%. E vocês, nessa noite, querem empurrar um relatório goela abaixo. Esse relatório vai embrulhado numa mandioca de porte grande para enfiar em todos os brasileiros, Brasil afora. Olha o baixanismo. Não é justo, não é certo, não é correto, não é honesto e nem no sentido o que está fazendo. Para de baixaria. A crise criada no Brasil, que tem nome e sobrenome, Dilma Rousseff com a sigla PT, não pode ser pago hoje pelos brasileiros. Tenham piedade do Brasil. Vocês já fizeram tudo errado com o país. Não continue fazendo isso. Eu peço que vocês não votem favorável a esse projeto. Votem contrário, para voltar para a base de cada um, de cabeça erguida, mas de cabeça erguista. Isso não é ajuste fiscal. Isso é um jeito de matar o Brasil, matar o emprego, aumentar cada vez mais o sofrimento dos brasileiros, Brasil afora. Senhor presidente, eu entendo a pressa de muita gente. Eu fiz uma proposta para que esse plenário pudesse discutir um pouco mais exaustivamente. Muitos que estão aqui hoje, sem precisar desfazer de ninguém, porque não é culpa de ninguém que está aqui, mas muitos não sabem o que está votando hoje. Muitos não sabem nem o que está sendo escolhido. O fato é que a presidente Dilma mandou um relatório para cá, onerando todos os setores do Brasil. O relator, tentando salvar alguns setores, separou alguns setores. Significa o seguinte: você vai falir e você não vai falir. Nós estamos escolhendo quem vai falir e quem não vai falir nesse país. Como se um setor fosse melhor que o outro. Como se um brasileiro fosse menos ou mais brasileiro que o outro. Não é justo, não é correto um projeto como esse, num momento como esse. No momento em que o Brasil desabriga vários trabalhadores. Fábricas fechando. A indústria cresceu menos 6%, decresceu. Decresceu.
E vocês vão fazer o quê? Fechar mais indústria no Brasil? Eu fui a Mato Grosso na segunda-feira, 2 frigoríficos fechados, 2.000 funcionários na rua, pai de família, mãe de família. O que nós estamos fazendo com o Brasil é uma covardia, vendo uma presidente com corrupção, com má gestão, incompetência, inoperância, agora quer corrigir isso, que os brasileiros paguem, o aposentado, o pobre, o assalariado, o chão de fábrica, é isso que vai fazer? A presidente Dilma não merece mandioca, merece banana, merece um tchau, que ela vá para casa. Por favor, presidente Dilma, pede para sair, vai para casa, para de falir o Brasil. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, só 2 minutos para encaminhar. O PRB já o voto do governo e usar pelo menos 2, 3 minutos sem querer perturbar a ordem aqui de votações, senhor presidente. Você quer fazê-lo agora? Pela liderança do governo. Pois não, então. Senhor presidente, primeiro eu queria solicitar que Vossa Excelência retirasse dos anais essas palavras de baixo calão usado pelo líder do PSDB. Isso, senhor presidente. Vossa Excelência, até para receber respeito de nós, deveria respeitar. Eu não estou exigindo que Vossa Excelência concorde com o governo da presidenta Dilma. Mas Vossa Excelência respeite a instituição, respeite a mulher que é presidenta do Brasil e não use esse tipo de palavra aqui na Câmara dos Deputados. Seja, no mínimo, educado. Nós podemos divergir, mas o respeito tem que prevalecer nas nossas relações políticas aqui dentro, senhor presidente. Por isso que eu quero, nesse momento, requerer ao líder do PSDB, com quem eu tenho um bom diálogo. Nesse nível, líder do PSDB, não dá para estabelecer uma convivência respeitosa aqui dentro, usando esse tipo de discurso chula, esse tipo de palavra que denegre, que é exatamente o oposto daquilo que Vossas Excelências pregam aqui dentro. Essa casa, senhor presidente, precisa ser respeitada. Nós estamos aqui votando uma matéria porque quanto tempo nós estamos discutindo ela? Não tem deputado analfabeto aqui dentro, não. Todo mundo que está aqui foi eleito e tem lado para votar as matérias que querem votar aqui dentro. Portanto, o líder do PSDB não merece, ou ele faz uma autocrítica, ou não merece mais o meu respeito por ter usado essas palavras de baixo calão contra a presidenta da República. O governo, portanto, encaminha o voto, sim, senhor presidente. Como vota o bloco do PRB? Presidente, o bloco do PRB entende que não é o melhor caminho, com certeza absoluta, o que nós estamos fazendo, mas precisamos fazer. Não existe outra forma para garantir os programas sociais e o que o Brasil tem de melhor. Então o PRB vota com o relator. Vota PSD, sim. como vota? Senhor presidente, o PSD, pelo líder Rogério Rosso, vai encaminhar sim. Mas eu quero aproveitar, senhor presidente, para poder falar também em nome... Um momento, eu peço a segurança aqui, por favor, os colegas que porventura apartem o tumulto. Isso não combina com o nível de respeito do nosso parlamento. Pediria aos colegas que respeitássemos eu pediria, senhores deputados... Presidente, o deputado Wilson Leitão está fazendo uma provocação, presidente. Tem que tomar atitude, chamar a atenção dele. Deputado, eu não tive a condição de ver como começou o tumulto. Cada um aqui... Mas está vendo onde está a bancada dele, presidente. Eu não posso fazer censura. E onde ele se coloca agora. Deputado, eu não posso fazer censura a quem quer que seja. Eu quero restabelecer a ordem e os excessos serão devidamente apurados depois e Vossas Excelências são livres para representar contra qualquer iniciativa que possa caracterizar a ofensiva. Eu peço que todos retomem a normalidade, pediria aos nossos companheiros que a gente voltasse à normalidade do plenário. Por favor, PSD estava com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu dizia, senhor presidente, que agora quero falar também em nome da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma frente que tem trabalhado e buscado alternativas para o nosso país. Provavelmente, senhor presidente,
nós estejamos vivendo um dos momentos mais importantes do nosso país. O país está doente. O país é vítima de um processo que pode levá-lo à morte. E esse remédio, que é amargo hoje, é um remédio que nós temos que analisá-lo. A frente tinha colocado uma posição de votar contrário a esse projeto. Mas depois de nós oferecermos algumas sugestões essas, algumas delas, não todas, acatadas pelo relator, principalmente em relação à proteína animal, que gera 4 milhões de emprego nesse país, e que o relator, com muita sensibilidade, acatou, nós resolvemos na frente liberar a bancada para cada um tomar. Eu, presidente, pessoalmente votarei favoravelmente ao projeto, porque aqui não é uma questão de partido de situação ou partido de oposição. Chega, vamos não, PSD não, PSD sim. PSD é sim. Para completar, deputado. Não é uma questão de oposição de situação. É uma questão, não é de governo, é uma questão de país, é uma questão do Brasil. Por isso, pessoalmente, voto favorável, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu recomendo, vote também favorável para o bem do país. Como voto o PR? Presidente, todos nós sabemos que a medida é dura, mas ela é fundamental para que o país tenha perspectivas de retomar o seu crescimento, de retomar o emprego. É pelo menos o que todos nós esperamos. Por isso, o PR vai votar, vai orientar sim. PSB, como vota? Senhor presidente, essa medida aumenta a carga tributária no nosso país. E nem o Brasil, nem as empresas brasileiras, nem os brasileiros aguentam pagar uma maior carga tributária. E pior, essa medida aumenta a carga tributária numa relação direta do empregado com o empregador, dentro da folha de pagamento, senhor presidente. Essa medida vai gerar mais desemprego para o país. O ajuste fiscal tão necessário, ele tem que ser feito com corte de despesa. Se tem que desempregar cargo comissionado, de confiança do governo, senhor presidente. Não desempregar o trabalhador brasileiro. Por isso o PSB, em proteção ao trabalhador brasileiro, orienta não a esse projeto, presidente. Obrigado. Democratas, acumulado com tempo de líder. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu peço a atenção do plenário para uma breve fala, porque eu acho que a gente chegou num momento decisivo quando da discussão do projeto de lei que trata da reoneração da folha de pagamentos, que, em termos objetivos, significa o seguinte: o governo, que está vivendo uma crise tremenda, grave, difícil, e que está impondo à sociedade um ônus também muito grande, em termos de inflação alta, desemprego crescente, recessão cada vez mais sufocante para todos nós, apresenta como solução para combater a crise justamente aquilo que não deveria acontecer. Esse projeto, na prática, atinge mais de 50 setores da nossa economia, com a elevação da carga de impostos sobre a contratação de mão de obra, a geração de empregos, em cerca de 150%. É um absurdo, minha gente. É um absurdo que o plenário da Câmara dos Deputados possa estar apreciando uma matéria que significa 150% a mais de ônus para a contratação de empregos no nosso país. Justamente no momento em que a economia desemprega. O Brasil está caminhando para uma taxa de desemprego de 9%. Então, a solução apresentada pela presidente Dilma e pelo Partido dos Trabalhadores é dificultar a geração de empregos, é fazer com que as empresas no Brasil não gerem mais empregos. E aí fica a pergunta: será que essa é a única solução? Eu vi alguns líderes de partidos da base governista dizendo há pouco que é questão de salvar o Brasil,
que a gente tem que votar o projeto, aprovar essa medida enviada pela presidente Dilma para salvar o Brasil. Não, é o caminho errado. O Brasil vive com uma carga tributária de quase 40% do PIB e quer se aumentar ainda mais essa carga tributária. O Brasil vive um clima total de recessão e a gente não acompanha um gesto do governo do Partido dos Trabalhadores cortando na carne. Um governo inchado, uma máquina com 38 ministérios, mais de 20 mil cargos comissionados. Qual foi o gesto demonstrado pela presidente Dilma e pelo governo petista, pelo ministro da Fazenda, no sentido de reduzir esse absurdo de máquina pública que sufoca a sociedade brasileira? Nenhum. Quem paga a conta do ajuste, infelizmente, é quem trabalha. Quem paga a conta do ajuste no Brasil é quem produz, pagando com o desemprego ampliado, pagando com a inflação cada vez maior, pagando com os preços administrados, como gasolina, energia, que penaliza dia a dia a população brasileira. Então essa solução não pode, de forma alguma, ter o suporte por parte do plenário da Câmara dos Deputados. É hora deste plenário dar uma resposta ao governo do Partido dos Trabalhadores, que acabou no segundo mandato da presidente Dilma, logo no seu início. Está aí uma presidente perdida, sem rumo e sem direção. Até mesmo o seu mentor, o ex-presidente Lula, critica hoje, praticamente publicamente, a atual presidente da República. Censura ela, diz que tudo que há de ruim no Brasil é sua responsabilidade. Até mesmo o ex-presidente Lula critica o seu próprio partido, porque estão perdidos, sem rumo e sem direção. E nós vamos avalizar essas medidas praticadas pelo governo, essas iniciativas que penalizaram desde o início do ano os trabalhadores, os aposentados, as pensionistas, os empresários que produzem no país. Não dá. Eu vim aqui subir a tribuna para dizer que o partido vai votar fechado contra essa proposta, porque essa proposta representa aumento de impostos, ônus para a produção, dificuldade na geração de empregos e a contramão daquilo que o Partido dos Trabalhadores deveria oferecer ao Brasil. O Brasil está quebrado, parado, andando para trás, infelizmente num grande retrocesso. E a resposta que o parlamento deve dar é justamente dizer não à presidente Dilma, dizer não àqueles que governam o Brasil na atualidade, que infelizmente colocaram o Brasil num grande atoleiro. Não, porque esse modelo de governo, este modelo econômico é um governo e um modelo que tem penalizado, sobretudo, os mais pobres, os mais humildes no nosso país. Como vota o PDT? Senhor presidente, nós também poderíamos aqui até estar votando contrariamente a esse projeto, caso tivesse havido a respectiva geração de emprego no momento da desoneração. Isso não aconteceu, senhor presidente. E o desemprego que está acontecendo no Brasil, notadamente nos meses de abril e maio, esse projeto, diferentemente quando é uma medida provisória, não tinha efeito até então. Então nós não temos problema de votar favoravelmente ao projeto na forma do substitutivo, dizendo mais, queremos taxar aqueles que não produzem. E aí, em breve, teremos a medida provisória, que está elevando a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, sendo votada aqui. E queremos a mesma energia para podermos, aí sim, penalizar quem gera pouco emprego e quem causa o grande desemprego com essa elevação constante da taxa de juros. O PDT caminha assim, senhor presidente. Solidariedade. Senhor presidente, nós sabemos da situação difícil que o país está enfrentando, de desemprego. Nós sabemos que o agronegócio, principalmente, que vem segurando a balança comercial brasileira, só no setor sucroenergético, no meu estado de Minas Gerais, são várias unidades
sucroalcooleiros que estão fechando. Só nesse ano são mais de 8 mil empregos só nesse setor. E nós sabemos, à medida que onera a folha de pagamento, a corda vai estourar do lado mais fraco. Vai ter mais desemprego e a crise aumenta no país. Por isso nós do Solidariedade votamos não. PCdoB. Senhor presidente, em primeiro lugar eu gostaria de me associar ao líder do governo, que cumprindo seu papel, reage, repudia e expressa indignação diante do desrespeito, da desqualificação e da tentativa de fragilizar algo que é a relação institucional nesse país. Dilma Rousseff foi eleita. Quem não aceita isso, vá chorar, se encolhe, vá torcer o seu próprio cabelo, mas não venha desrespeitar a presidente da República eleita, respeitando o voto das urnas e o resultado delas. Acho, inclusive, que nós temos ouvido aqui algumas expressões de moralismo que vêm de pessoas que não têm moral para proferi-las. Além disso, gostaria de dizer o seguinte, eu faço parte, o PCdoB faz parte da base do governo. Coerentemente, nós temos que contribuir para que o governo acerte, para que acerte as contas e faça esse país se desenvolver. Esse projeto de lei é uma necessidade hoje para o equilíbrio das contas. Obviamente que há pontos nesse relatório que nós vamos debater, alguns serão suprimidos, a polêmica vai se estabelecer e o PCdoB fará sua polêmica em relação a pontos desse relatório. Mas a base dele precisa de fato ser votada para que a gente supere a pauta do ajuste fiscal. Portanto, o PCdoB, como base coerente do governo, vota sim. PROS vota sim, senhor presidente. PPS com tempo de líder acumulado. Senhor presidente, há de se perguntar o porquê do ajuste fiscal. E o PT e os seus assemelhados não respondem. Qual é o projeto estratégico para o país que tenha começo, meio e fim com o PT no governo? Nós somos base do governo. Base por quê? Para levar um proveito, tirar vantagem de um cargo, buscar um convênio, ou fazer mais ou menos como o julgamento que se faz agora na China, onde o ministro chinês foi condenado à morte por desviar 22 milhões de reais. O que seria a condenação de João Vacari Neto, o tesoureiro do PT? O que seria? O que seria a condenação de Pedro Barusco, mais um dos indicados pela turma do PT na Petrobras? Destrói tudo onde colocam a mão. É o rei Midas ao inverso. Isso é o PT e o seu governo, que não tem projetos para o país. E nós estamos aqui votando ajuste fiscal porque o governo errou, porque o governo gastou demais, porque o governo do PT roubou demais. Nós estamos tirando aqui dos trabalhadores brasileiros seguro-desemprego, abono salarial. Estamos tirando do pescador artesanal para fazer um ajuste fiscal, porque o governo do PT gastou mais do que arrecadou para ganhar as eleições e não para governar o país. O projeto, o único é projeto de poder, e nesse projeto de poder vale tudo. E esse vale tudo já tem mensaleiros presos. Agora tem aqueles do Petrolão presos. E muitos outros virão na sequência desse desgoverno que colocou o país nesta situação. O país, porque nós estamos aqui tratando aqueles que estão vendo, que estão acompanhando. E se quem está apoiando o governo é porque está tirando proveito do governo e tirando proveito do povo brasileiro. Este governo que não governa, que terceiriza a política, que terceiriza a economia. A presidente Dilma, no dia 27 de maio de 2014, solenemente reuniu seu ministério, os principais empresários do país, para lá dizer: agora as desonerações que nós fizemos há 2 anos atrás, elas serão permanentes. Como acreditar na presidente da República,
se chamou todo o seu ministério, chamou os principais empresários do país para dizer: agora a desoneração da folha de pagamentos será permanente, 27 de maio de 2014. É este o governo que dá para acreditar? É nele que nós temos que votar no ajuste fiscal? Não, gente. Esse governo não merece nenhum apoio do parlamento e nenhum parlamentar que tenha o mínimo de consciência e respeito ao povo brasileiro que trabalha e paga impostos. Nenhum respeito. Acreditar por quê? Porque tem que fazer um ajuste fiscal? Nós precisamos fazer tantos quantos foram necessários, mas não com esse governo e com esta gente que não sabe governar, só sabe roubar. É esse o governo que aí está. Nós temos que enfrentá-los para valer. Não é oposição de acordo para cá e para lá. É oposição de enfrentamento para mostrar ao país que milhões de desempregos agora nós vamos ver. Qual a responsabilidade desse governo? Empresas quebrando, o país não tendo mais o mínimo de esperança e de expectativa para que a economia melhore. É esse o debate que nós temos que travar em homenagem àqueles que acreditam nesse país. E acreditar nesse país é não votar com esse governo. Esse governo está podre e aí nós temos que seguir a carruagem para lá enfrentá-los para valer. Como voto PV, acoplado ao tempo de líder. Senhor presidente, antes propriamente de entrarmos na discussão da matéria, eu gostaria de me solidarizar com a presidente Dilma. A Bíblia, tão querida, inclusive está aqui na mesa, diz que há momentos de se plantar e há momentos de se colher. Deputado Nilson Leitão, eu digo, há momentos de falar e há momentos de se calar. Esse discurso foi desastroso, até pelo início, desqualificando a mandioca. Mandioca, as civilizações começaram a partir de quando o homem descobriu, o ser humano descobriu a cultura da agricultura. As civilizações indígenas, os povos que aqui chegaram, eles usaram a mandioca, conseguiram viver. E na minha terra, no Maranhão, tem uma farinha feita à base de mandioca, a farinha d'água, que é um alimento base do povo maranhense. Portanto, até nisso, Sua Excelência se equivocou. Talvez porque seja presidente da PEC 215, a PEC que quer exterminar com os índios aqui no Brasil. Mas, senhor presidente, também gostaria de falar sobre outra questão. Não serviria existir o PV se viesse aqui para falar dessas questões tradicionais que sempre se falam, ou dessa disputa que não tem mais sentido, a não ser a demagogia barata. Eu quero falar aqui de uma decisão do ministro Fux. O ministro Fux decidiu oficiar aos governos de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro, pedindo que imediatamente se pronunciassem sobre uma ação do Ministério Público a respeito da crise da falta de água, a chamada crise hídrica. Nós estamos falando aqui de coisas etéreas, mas na hora em que a água começar a faltar, não somente como hoje falta, na casa dos mais humildes, que já está faltando porque não tem pressão, a pressão está diminuindo. Na hora em que nós votamos aqui o Código Florestal, nós fizemos, foi uma sinalização para que desmatassem as bacias hidrográficas. E hoje, as águas que servem São Paulo, da bacia hidrográfica que serve São Paulo, é a mais desprotegida da região sudeste. Então, senhor presidente, são questões como essa que nós deveríamos também estar nos debruçando. No que diz respeito à orientação de bancada, nosso partido tem posições divergentes. Eu, pessoalmente, sempre votei a favor do ajuste fiscal, porque entendo que é melhor para o Brasil.
No entanto, o meu partido tem divergências e nós vamos aqui liberar a bancada. Mas gostaria que esses discursos desrespeitosos que aqui foram pronunciados estivessem fora dos nossos anais, porque eles desrespeitam a nossa casa, desrespeitam a mulher e desrespeitam as instituições. Como vota o PSOL? PSOL. Senhor presidente, decoro parlamentar não é apenas não fazer bravatas de peito estufado e dizer que vai bater no outro. Decoro é também o jeito de se expressar. Nós temos uma posição absolutamente crítica a esse governo, que consideramos desastroso e que nega, inclusive, o que pregou na última campanha. Agora, é preciso que nós aqui, que nos tratamos por excelência, tenhamos o mínimo de patamar civilizatório para fazer as críticas. Discursos machistas, sexistas, rebaixados, de nível rasteiro, não combinam com o embate, com a dignidade que a gente pretende dar ao parlamento. Portanto, é melhor a gente elevar o nível, mesmo no cansaço da madrugada. Porque depois a gente pode querer cobrar quem tripudia sobre situações terríveis na vida de cada um e não vai poder, porque na hora em que a gente supostamente estava por cima, nós não nos comportamos com a grandeza e a serenidade que se pede no embate político, que tem que ser travado. E aí, senhor presidente, nós encaminhamos a nossa posição de absoluta coerência. Podem olhar nos anais, sempre que o governo vinha, e já no governo Lula isso acontecia, com um festival de desonerações, nós tínhamos uma postura bastante crítica. Portanto, esse projeto aqui, ressalvadas as emendas que vamos apreciar, merece o nosso voto favorável e uma crítica. Aliviaram setores da comunicação, do call center, dos transportes, que não mereciam esse refresco que essa facilitação que vem nesse relatório agora. De qualquer forma, o nosso voto inicial é sim. Minoria. O PTB quer encaminhar, presidente. Eu chamo. Minoria, em seguida eu chamo o PTB. Minoria. Ah? Não, minoria. Depois a minoria, presidente. A minoria. Presidente, Quem é da minoria? Eu só gostaria de deixar muito claro aqui, o líder Zé Guimarães já atuou comigo em outros momentos de liderança nessa casa. Eu tenho convicção que não usei nenhuma palavra de baixo calão, eu tenho convicção que não fui machista, mas eu quero aqui, se alguns interpretaram o que eu disse sobre a fala da presidente Dilma, sobre a questão da mandioca hoje lá, quando recebeu os índios, ela foi de uma infelicidade enorme. Eu não jamais ofenderia uma mulher, eu tenho mãe, esposa, filha, e convivo bem com todas elas e com todas as pessoas. Agora, quem apelou com palavras de ofensa a mim, eu também não tenho nenhum problema. Não tem nenhum... Quem apelou comigo não é santo, eu conheço a história. Mas não é um mérito que eu vou entrar. Eu só quero deixar claro, inclusive ao deputado Zequinha Sarney, que sabe muito bem, eu acho que ele exagerou sobre a PEC 215, que tudo que eu estou fazendo é acordado com ele. Cada passo está sendo dado. Nenhum passo eu dei na PEC 215 sem combinar com ele, com os demais membros, inclusive com muitos membros do PT. Hoje, às 15 horas, eu tinha uma audiência com o ministro da Justiça, para, inclusive, discutir mais temas junto com o deputado Osmar Serralho. Então, esse tipo de maldade na tribuna não precisa fazer também. Eles sabem que eu não estou traindo com a PEC 215. Muitos petistas sabem disso, como Afonso Forense, como o deputado Molon e outros que nós abrimos diálogo. O próprio deputado Chico Alencar, já conversei com ele sobre isso, sobre a questão indígena. Então, eu só quero deixar claro que esse clima aqui que hoje houve aqui, o meu discurso na tribuna, eu usei aquilo que eu achei que era conveniente para o momento, para um projeto que eu acho absurdo. Vamos votar.
não vem se defender do projeto, vem se defender do projeto distorcendo a situação. O meu respeito continua igual. Agora, o meu desrespeito à gestão da presidente Dilma continua cada vez maior. Minoria, como vota? Senhor presidente, caros senhores deputados, estamos já na hora de votar e eu sou favorável a que se respeite todas as autoridades. Mas eu sou muito mais favorável que o governo respeite aqueles que ganham o salário mínimo, que respeite os aposentados, que respeite quem anda em transporte coletivo, que é o que vai onerar, que respeite aqueles que hoje estão empregados e estarão desempregados. Quem votar contra isso que estamos votando, sem dúvida nenhuma, vai estar votando contra o povo brasileiro. Por isso, aquele que vota não, estando a favor do povo brasileiro, e saibam disso, hoje todos vão saber. Põe a mão na sua consciência. É aumento de imposto, é aumento de recessão, aumento de desemprego, aumento da cesta básica, aumento do transporte coletivo. Tanta minoria, vota não, senhor presidente. PTB que pediu orientação. Senhor presidente, eu sei que já é tarde, na calada da noite, estamos votando aumento de impostos. A desoneração, o governo deve, no ano passado, 15 bilhões o Tesouro para a Previdência. E, na verdade, o ministro Joaquim Levy deve estar levitando. Leviatã é um monstro mitológico, o monstro do Lago Ness de Chicago. Na verdade, nesse momento, nós estamos gerando mais desemprego e, sem dúvida nenhuma, deixando muitas pessoas sem perspectiva nenhuma de oportunidade de trabalho. Portanto, respeitando companheiros do PTB, nós vamos liberar, mas onerando, sem dúvida nenhuma, setores importantes que gerarão muito desemprego, que já está em escala bem alta. Portanto, senhor presidente, votando não na calada da noite. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação do substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, ressalvados os destaques. Presidente, lembrar que seus deputados votarem não a favor do Brasil. Quem votar pode se ausentar do plenário. Essa é a última votação. É a última votação de hoje. Amanhã às 9 horas abriremos a sessão. Mais cedo que nós dermos quórum, mais cedo sairemos amanhã. Quero o compromisso de Vossa Excelência encerrar a sessão, como de praxe, às 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 da noite, para quem tem voo poder voar. Ok, deputados. 19 horas. Presidente. Amanhã, terminada essa votação, vamos encerrar a sessão. Presidente. Vamos votar sim, senhor presidente. Presidente. Deputado Pestana. Eu queria chamar a atenção para um aspecto adicional que não foi mencionado em nenhuma parte da discussão. Rapidamente, que eu tenho inscrição de lei, deputado. Imaginem um investidor estrangeiro que aportou no Brasil em 2012, comprou um terreno, começou a montar sua planta industrial, encomendou máquinas com determinadas regras desoneradas. E, de repente, o mesmo governo que desonerou, agora o cálculo dele vai todo por terra. O Brasil, por esse efeito sanfona, que dinamita a credibilidade, destrói as expectativas positivas em relação à economia, não há sustentabilidade no nosso desenvolvimento, porque não há previsibilidade, confiança. Muda a regra toda hora. Não há investidor atualmente por motivos... Deputado, rapidamente, porque tem inscrição de líder aqui, eu tenho que chamar. Apostem no Brasil. Muito obrigado. Deputado Fausto Pinato, pela liderança do PRB. Presidente, enquanto o nobre deputado se dirige à tribuna, eu só queria fazer um comunicado que lá no Rio Grande do Sul acabou falecendo hoje o Nico Fagundes, é um grande... Deputado Covatti, por gentileza, deputado Fausto Pinato não está, deputado Capitão Augusto, pela liderança do PR, inscrição de... Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, até utilizando o bom senso, aproveitei para falar agora, iniciou-se a votação, para não atrapalhar em absolutamente nada o horário que já está bastante tarde.
Na terça-feira à noite, nós tivemos uma ocorrência no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, atendida pelo cabo Claudinei Francisco de Souza, pela ROCAM, que é a ronda ostensiva com motos, e durante uma perseguição a 2 marginais menores, armados, que haviam acabado de cometer um roubo e com a moto roubada. E essa ocorrência foi transmitida ao vivo pelos helicópteros da TV Record e da TV Band. E durante a perseguição, esses marginais de motos colocaram em risco a vida de vários transeuntes, atentaram contra a própria vida do policial, que sozinho, numa moto, perseguia os dois. E num dado momento, num bairro já no local ermo, um pouco mais escuro, eles atentaram contra a vida do policial militar. E o policial militar, habilmente, disparou sua arma de fogo, ainda com a moto em movimento, conseguiu deter os 2 marginais que caíram ao solo e, após isso, desceu de sua motocicleta, efetuou mais 2 disparos em direção ao solo, não com o intuito de executar, de matar os marginais, mas sim de evitar que esses marginais, esses 2 menores armados, matassem ele próprio, que estava sozinho nesse local ermo. Para surpresa nossa, a gente vê a mídia agora querendo crucificar o cabo Claudinei Francisco de Souza. É muito fácil, após uma ocorrência dessa, atendida com muita coragem, colocando sua própria vida em risco da sociedade para prender esses 2 marginais, vem agora a mídia querer crucificar o cabo, tecendo críticas à sua conduta. Uma conduta que foi correta aos olhos de quem tem experiência na Polícia Militar, 25 anos trabalhando. Sabíamos que naquele local ermo, ele sozinho, contra 2 menores armados, que já havia tentado contra a sua própria vida durante a perseguição, obviamente não há o que fazer, não tem o que se falar, senão, obviamente, descer e efetuar o tiro para salvaguardar a si mesmo e a outras pessoas que ali pudessem. Então fica aqui registrado meus parabéns ao cabo Claudinei Francisco de Souza, da ROCAM, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Agiu em legítima defesa, prendeu 2 marginais. É com essas atitudes que a gente vê a coragem que o policial militar tem e que nós falamos que o serviço da Polícia Militar, do policial militar, é um sacerdócio. Em sã consciência, quem, pelo salário que ganha um soldado do estado de São Paulo, que é um dos piores salários da Polícia Militar do Brasil, correr o risco de ser morto numa ocorrência em prol da sociedade. Então a gente vê a devoção que nós temos, o sacerdócio que o policial militar tem em estar atendendo uma ocorrência e tirando da sociedade 2 marginais perigosos, armados, que estavam cometendo roubo e com certeza tem uma ficha extensa de práticas de ilícitos. Esses 2 marginais foram conduzidos à Santa Casa e estão lá recebendo ainda todo o tratamento. Então fica aqui realmente meus parabéns ao cabo Claudinei Francisco de Souza, da Polícia Militar da ROCAM de São Paulo. Aproveito também para deixar os parabéns ao coronel Maurício Pérez, que nesta semana, Maurício Pérez é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da reserva, ele recebeu uma homenagem diretamente das mãos da Rainha Elizabeth II na Inglaterra, e algo que enobrece e glorifica realmente a profissão, a Polícia Militar. Esse reconhecimento da Rainha Elizabeth II na Inglaterra foi em decorrência dos serviços prestados pelo coronel Maurício, quando no comando da Academia de Oficiais do Barro Branco, Estado de São Paulo. Coronel Maurício, o senhor nos orgulha, é um motivo realmente de comemoração, de satisfação. Pela primeira vez na história nós temos um servidor público, um policial militar, recebendo uma homenagem na Inglaterra diretamente das mãos da Rainha Elizabeth II. Presidente, essa votação vai consolidar as votações anteriores. Presidente, apenas para registrar, presidente, eu e vários colegas lutamos contra a aprovação desse projeto, mas eu creio que corremos o risco de não ter sucesso. Portanto, eu já quero deixar registrado que nós vamos lutar muito amanhã para que destaques como que garanta a isenção na cesta básica, o que foi aprovado é só alguns produtos, e destaque que possa garantir no transporte coletivo. Esse projeto, do jeito que está aí, ele consegue colocar uma tributação o dobro para quem anda de lotação do que para quem anda de avião. Quem anda de avião, 1,5%.
Quem anda de lotação de metrô, 3%. Então, são aberrações como essa que a gente está tentando evitar que seja aprovado hoje. Se for aprovado, eu faço um apelo aos colegas. Vamos amanhã nos debruçar nos destaques para corrigir essas situações, que eu não culpo o Pisciani, mas votar correndo um projeto que trata da tributação que afeta a economia toda do país, é algo que não pode ser feito nessa corrida. Deputado Kovács. Só queria fazer uma homenagem que hoje à noite faleceu um grande tradicionalista que sempre defendeu as nossas culturas gaúchas, o Nico Fagundes. E para dar essa homenagem, eu quero citar uma música que ele compôs, um trecho bem rapidinho, que é o Canto Alegretense, que é nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é o pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Obrigado, presidente. Como líder, deputado Pisciani, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que respeito aqui as posições apresentadas, compreendo o posicionamento dos partidos da oposição, que legitimamente cumprem aqui o seu papel, mas eu queria, de forma respeitosa, chamar o deputado Domingos Sávio, que me antecedeu, a uma reflexão. Sua Excelência não deve utilizar de forma maldosa determinados argumentos para confundir a quem acompanha o debate. Dizer que nós propusemos, no nosso relatório, o dobro da tarifa do transporte terrestre daquilo que é o transporte aéreo não é correto, não é verdadeiro e não contribui para um debate adequado nessa casa. O que nós fizemos, senhor presidente, foi não dar a oneração completa, pretendida no projeto original, a nenhum modal de transporte, aéreo, terrestre, aquaviário, seja lá qual for. E usamos uma regra clara. Haviam duas faixas de alíquota. Uma de setores que atualmente são desonerados à alíquota de 1% e outros que atualmente são desonerados à alíquota de 2%. Na alíquota de 1%, houve um aumento para 2,5%. Na alíquota de 2% para 4,5%. Os setores que nós excetualizamos, nós colocamos uma emenda parcial, um aumento parcial, que era 50% da alíquota atual. Portanto, o setor do transporte aéreo estava na alíquota de 1%. Teve a oneração de 50% para 1,5%. O setor do transporte terrestre atualmente já era alíquota de 2%. Teve os mesmos 50%, elevado, portanto, a alíquota de 3%. Então, dizer que nós demos aumento, o dobro para o setor terrestre do que foi dado para o setor de transporte aéreo, não é verdadeiro, não contribui com o debate, e eu peço ao deputado Domingos Sávio, a quem respeito, a quem tenho apreço, que tenha correção e faça o debate de forma séria. Nós estamos aqui, respeitamos qualquer posição, respeito a posição de Vossa Excelência. Agora, tentar confundir as pessoas, isso eu não vou aceitar, porque isso não contribui para o debate e essa não é a forma adequada de se fazer essa discussão. Presidente, deputado Joair, só para esclarecer, eu disse que Vossa Excelência acaba de confirmar que ficou 1,5% para o transporte aéreo e 3% coletivo. E não elogiei Vossa Excelência. Disse que não era sua culpa. Agora, o que eu disse é verdade. E Vossa Excelência acaba de confirmar. A alíquota original já era assim. Eu sei que era. Agora, o que nós defendemos, e tem uma emenda minha, é que não aumente o da lotação. Se não aumentar o da lotação, deputado Pisciani, ele fica com 2%. Deputado Domingos Sávio. E fique 1,5% aéreo. Agora, o que eu estou dizendo é que está o dobro. Presidente, é porque eu tenho muito respeito pelo deputado Pisciani. A líder pedindo a palavra como líder. Eu só estou justificando que ele entendeu que eu estaria culpando ele. Eu disse que não. Eu disse que respeitava o seu esforço, mas que não achava razoável. Nós aprovamos um projeto
que, de certa forma, perpetua algo que está errado e aumenta em 50% a tributação. Vossa Excelência dizer que essa já era a regra e que nós mantivemos com isonomia a regra já existente. Bom, encerrado esse debate, deputado Jovaí Arantes pelo PTB. Deputado Jovaí Arantes pelo PTB. Presidente, eu queria, inclusive, agradecer, porque nós não podemos fazer dessa casa um monólogo aqui, ou uma dupla de pessoas discutindo, enfim, as matérias tão importantes. Mas eu queria colocar a posição da bancada do PTB, porque nós discutimos internamente que votaríamos a favor dessa matéria e votamos a favor dessa matéria, mesmo tendo tido o encaminhamento contrário de um deputado do PTB. Mas como nós seguimos a orientação do bloco, não teve nenhum prejuízo. E eu quero aproveitar essa noite e esse momento agora, presidente, apesar da notícia ser já de conhecimento de todo esse plenário, mas comunicar com muita tristeza o passamento do nosso ídolo sertanejo, Cristiano Araújo, que perdeu a vida essa madrugada, num acidente automobilístico, depois de fazer um show na cidade de Itubiara, ia para Goiânia, perdeu a vida. Ele, a sua esposa, a sua namorada, é um cantor goiano, um produtor da melhor qualidade de música que nós amamos em Goiás, que é a música sertaneja. Então eu queria levar minhas condolências e com certeza as condolências da minha bancada do PTB, à família de todos os sertanejos de Goiás que estão nesse momento em luto, e dizer que nós lamentamos com muita profundidade essa questão. E mais do que isso, entendemos que para tudo que acontece na vida tem uma razão de ser. A razão deles morrerem foi a falta de cinto de segurança. Isso alerta a juventude, alerta as pessoas que andam de carro, e principalmente as pessoas que andam à noite, como os deputados andam no Brasil inteiro, dormindo no banco de trás, dormindo no banco de trás, sem cinto de segurança. Acho que é importante que isso seja colocado como sendo uma lição, para que as outras pessoas não cometam o mesmo erro de viajarem sem apertar o cinto de segurança e pagarem com a vida um preço tão alto como pagou o Cristiano Araújo. Então eu queria, nesse momento, levar as condolências à família goiana pelo passamento do Cristiano Araújo. Deputada Alice Portugal, em seguida vou encerrar a votação. Senhor presidente, apenas para agradecer a Vossa Excelência e o Centro Cultural da Câmara, num ato de grande qualidade de trabalho, realiza a exposição sobre o 2 de julho. É um requerimento de minha autoria, quando ainda presidente da Comissão de Cultura, e pudemos expor a essa casa e a todo o Brasil a história que levou à consolidação da independência do país. Então, quero convidar todos os deputados e deputadas a visitarem a exposição sobre o 2 de julho, data que comemora-se na Bahia com grande efusividade, e, inclusive, solicitar a Vossa Excelência que possamos marcar a data adequada para um pequeno lançamento dessa exposição aqui no corredor da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, Vossa Excelência. Parabéns ao Centro Cultural da Câmara dos Deputados. Todos já votaram em plenário? Há alguém que ainda não votou? Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. 680. Votaram sim 253, não 144, abstenção 1, total 398, artigo 17.1, quórum 399, foi aprovado o substitutivo oferecido pelo relator na Comissão de Finanças e Tributação. Senhor presidente, só para... Ressalvados os destaques, quero pedir à taquigrafia que faça uma revisão de todas as expressões que possam ser consideradas ofensivas e que sejam retiradas. Senhor presidente, só um pequeno agradecimento à nossa base, à base do governo, os líderes, as líderes, todos que se empenharam à frente da agricultura, todos que colaboraram para esta grande vitória que foi votar o PL e o seu texto principal. Parabéns e os meus agradecimentos em nome do governo da presidenta Dilma, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 25 de junho, às 9 horas, com a seguinte ordem do dia: continuação da votação do projeto de lei 863 de 2015. Está encerrada a sessão.